Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 15 de setembro, nós vamos meditar de Ezequiel, do capítulo 22 ao capítulo 24, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 22, os pecados de Jerusalém. Recebi a mensagem do Senhor: filho do homem, você está preparado para pronunciar o julgamento sobre Jerusalém, esta cidade de assassinos? Faça que ela veja como são detestáveis os seus pecados e transmita-lhe esta mensagem do Senhor soberano. Ó cidade de assassinos, condenada e maldita, cidade de ídolos imundos e repugnantes, você é culpada pelo sangue que derramou e está contaminada pelos ídolos que fez. Seu dia de castigo se aproxima. Você chegou ao fim dos seus anos e farei de você objeto de zombaria para o mundo inteiro. Ó cidade infame, cheia de confusão. Povos distantes e próximos zombarão de você. Todo líder de Israel que viver dentro dos seus muros está decidido a derramar sangue. Pais e mães são tratados com desprezo. Estrangeiros são obrigados a pagar por proteção. Órfãos e viúvas são oprimidos em seu meio. Ou seja, tudo aquilo que a Torá condenava. Todos os ordenamentos que Deus tinha dado a Moisés, eles descumpriram, né? Você despreza as minhas coisas santas e profana meu sábado. Pessoas acusam outras falsamente e as condenam à morte. Em seu meio, há idólatra, gente que faz coisas obscenas, homens que têm relações sexuais com a esposa do seu próprio pai, se impõem sobre mulheres menstruadas. Há quem cometa adultério com a esposa do vizinho, quem contamine sua nora e quem violenta a própria irmã. Por toda parte há assassinos de aluguel, agiotas que cobram juros abusivos e sujeitos que praticam a extorsão. Não se lembram de mim, diz o Senhor soberano. Agora, porém, bato as mãos de indignação por causa do ganho desonesto, do derramamento de sangue no vosso meio. Quão forte e corajoso você será no dia do acerto de contas? Eu, o Senhor, farei e cumprirei o que prometi. Espalharei você entre as nações e acabarei com a perversidade. E quando você estiver sido desonrada entre as nações, saberá que eu sou o Senhor Deus. E aí, esse subtítulo fala da fornalha de refinar do Senhor, né? Então, aqui você já tem uma ideia do que é essa fornalha. Olha só, recebi a mensagem do Senhor, filho do homem. O povo de Israel é uma coisa desprezível, sem valor. Que resta depois de fundir a prata? Seu refúgio, uma mistura inútil de cobre, estanho, ferro, chumbo. Portanto, diga-lhes, assim diz o Senhor soberano, porque vocês são coisas desprezíveis, sem valor, eu os reunirei em Jerusalém. Como a prata, o cobre, o ferro, o chumbo e o estanho são derretidos na fornalha, assim eu derreterei com o calor da minha ira ardente, e eu os reunirei e soprarei sobre vocês o fogo da minha fúria. E vocês derreterão como a prata, derreterão de calor intenso, então saberão que eu, o Senhor, derramarei sobre vocês a minha ira. Recebi outra mensagem do Senhor, né? Agora ele vai falar sobre os pecados dos líderes. Filho do homem, transmita essa mensagem a Israel. No dia da minha indignação, vocês serão como uma terra
contaminada, uma terra sem chuva. Seus príncipes tramam conspiração, como leão à espreita da presa. Devoram inocentes, apropria-se de tesouros, obtém riqueza por extorsão. Fazem estas coisas sobre as viúvas da terra. Seus sacerdotes não guardam a minha lei, profanam as minhas coisas santas, não fazem distinção entre o sagrado e o profano. Em outras versões, santo e profano. Não ensinam o meu povo a distinguir entre o cerimonial puro e o impuro. Desrespeitam o sábado, de modo que sou desonrado no meio deles. Seus líderes são como lobos que despedaçam suas vítimas, destroem a vida das pessoas por dinheiro. E seus profetas encobrem tudo isso com visões falsas e previsões mentirosas. Dizem: recebi uma mensagem do Senhor soberano, quando na verdade o Senhor não lhe disse coisa alguma. Até mesmo o povo oprime os pobres, rouba os necessitados e nega justiça ao estrangeiro. Procurei alguém que reconstruísse o muro e que guardasse a terra, que se pusesse na brecha para que eu a não destruísse. Mas não encontrei ninguém. Agora, portanto, derramarei a minha fúria sobre eles e os consumirei. E aí, ele vai falar no capítulo 23 sobre o adultério de duas irmãs. Essa alegoria de duas irmãs já foi usada lá. E aqui, no capítulo 23, ele vai chamar uma de Oolá e a outra de Oolibá. Essas duas irmãs representam Reino Norte e Reino Sul, Samaria e Jerusalém, né? Então, nós vamos ver essas duas irmãs que eram duas mulheres aqui na alegoria infiéis, né? Então, nós já tivemos essa mesma comparação lá em outro episódio. Vamos lá. Recebi esta mensagem do Senhor. Filho do homem, havia duas irmãs, filha da mesma mãe. Elas se tornaram prostitutas no Egito. Quando ainda eram meninas, deixavam os homens acariciarem os seus seios. A irmã mais velha chama-se Oolá, e a mais nova, Oolibá. Casei-me com elas e me deram filhos e filhas. Refiro-me a Samaria e Jerusalém, pois Oolá é Samaria e Oolibá, Jerusalém. Então, embora fosse minha, Oolá desejou ardentemente outros amantes e entregou-se aos assírios. Todos eles eram jovens, atraentes, capitães, comandantes, com belas roupas azuis, montados em cavalo. Assim ela se prostituiu com os homens mais detestáveis da Assíria. Adorou seus ídolos e se contaminou. Pois, quando ela saiu do Egito, não deixou para trás a prostituição. Continuou depravada como na sua juventude, quando os egípcios dominaram com ela e acariciaram os seus seios e usaram-na como prostituta. Por isso, eu entreguei aos seus amantes assírios, que ela tanto desejou. Eles arrancaram as suas roupas, levaram seus filhos e filhas e então mataram. Depois ela recebeu este castigo. Sua reputação tornou-se conhecida entre todas as mulheres da terra. Contudo, embora Oolibá tenha visto o que aconteceu à sua irmã Oolá, seguiu esta o mesmo caminho. Na verdade, foi ainda mais despravada e se entregou aos desejos e à prostituição. Cobiçou os assírios, os capitães, os comandantes em seus belos uniformes, montados em cavalos, todos eles jovens e atraentes. Vi que estava se contaminando, como a sua irmã mais velha. Então,
Levou sua prostituição ainda mais longe e se apaixonou por figuras pintadas numa parede. Figuras de oficiais babilônicos com uniformes vermelhos chamativos e com belos cintos e turbantes de tecido fino. Estava vestido como os oficiais na terra da Babilônia. Quando ela viu essas pinturas, desejou ardentemente entregar-se a eles. Por isso, enviou mensageiros à Babilônia para convidá-los para visitá-la. Eles vieram, cometeram adultério com ela e se contaminaram na cama do amor. Depois de se contaminar, porém, não teve nojo deles e os rejeitou. Da mesma forma, eu tive nojo de Oholibá e a rejeitei, como havia rejeitado a sua irmã, porque ela se exibiu diante deles. E eles se entregou para satisfazer os seus desejos. Entregou-se, porém, à prostituição ainda maior ao lembrar de sua juventude, quando era prostituta no Egito. Desejou amantes. E aí ele fala, né? E assim, Oholibá, você reviveu a depravação da sua juventude. No Egito, quando permitiu que os seus seios fossem acariciados, né? Então ele faz aqui a alegoria, né, a uma esposa infiel. E essa alegoria aqui, essa comparação já tinha sido feita anteriormente pelo próprio profeta Ezequiel, né? E aí o Senhor vai julgar essas duas irmãs, né? Então julgou Oholibá e vai julgar, né, nesse capítulo ainda, Oholibá. E aí o Senhor disse: Filho do homem, pronuncia julgamento a Ohola e a Oholibá por todos os seus pecados detestáveis. Elas cometeram adultério e assassinato, adulteraram e adoraram deuses e assassinato ao queimar como sacrifício os filhos que geraram para mim. Além disso, contaminou meu templo e profanou o meu sábado. No mesmo dia em que sacrificaram seus filhos a ídolos, tiveram a ousadia de vir ao meu templo para adorar. Entraram em minha casa e a profanaram. Vi vocês, irmãs, enviarem mensageiros a terras distantes para conseguir homens. Quando eles chegaram, vocês tomaram banho, pintaram os olhos e colocaram suas joias mais finas para recebê-lo. Sentaram-se com eles no sofá, com lindos bordados, colocaram incenso, um óleo especial e a mesa arrumada diante de vocês. Do seu quarto vinham sons de muitos homens bebendo e se divertindo. Eram homens no deserto, lascívios, beberrão, que colocaram pulseiras em seus braços e lindas coroas em suas cabeças. Foi o que fizeram. Tiveram relações com Ohola e Oholibá, prostitutas desenvergonhadas. Muito forte, não é? Tudo aquilo que Deus relata através do profeta Ezequiel no capítulo 23. E no 24, ele vai dar um sinal. Qual é esse sinal? Da panela de cozinhar. Em 15 de janeiro, durante durante o nono ano do exílio do rei Joaquim, recebi esta mensagem do Senhor: Filho do homem, registra essa data, pois hoje o rei da Babilônia começou a atacar Jerusalém. Depois, use a ilustração para transmitir a esses rebeldes as seguintes mensagens. Mensagem do Senhor Deus soberano. Coloquei uma panela no fogo e ponha água dentro dela. Encha com pedaços mais seletos de carne. A coxa, o quarto dianteiro, os cortes mais macios. Use somente as melhores ovelhas do rebanho e amontoe lenha no fogo sobre a panela e faça a água ferver. E cozinhe os ossos com a carne. Agora sim diz o Senhor soberano: que aflição espera Jerusalém, cidade de assassinos?
Ela é a panela enferrujada, cuja sujeira não se pode limpar. Pegue a carne sem escolha, pois nenhum pedaço é melhor do que o outro. Porque o sangue que ela derramou está espalhado por toda parte. Nem sequer foi derramado no chão por onde o pó o cobriria. Portanto, espalharei o seu sangue numa pedra, para que todos vejam uma expressão da minha ira e da minha vingança. Assim diz o Senhor soberano. Que aflição espera Jerusalém, cidade de assassinos? Eu mesmo amontoarei a lenha debaixo dela. Sim, amontoe a lenha, que andam as chamas para fazer a panela ferver. Cozinhe a carne com diversos temperos, depois queime os ossos. Agora, coloque a panela vazia sobre as brasas e a esquente até ficar incandescente e queime a ferrugem e a sujeira. Mas de nada adianta. Não se pode limpar a ferrugem, nem mesmo com fogo. Suas impurezas e as suas depravações. Tentei limpá-la, mas você não a quis. Olha que triste, né? E aí, nós vamos ter aqui o episódio da morte da esposa do profeta Ezequiel. Recebi esta mensagem do Senhor: filho do homem, com um só golpe tirarei de você o seu tesouro mais precioso. Contudo, você não deve mostrar tristeza alguma com a morte dela. Não chore, não derrame lágrima, sofra em silêncio, mas não lamente junto ao túmulo. Não descubra a cabeça e nem tire as sandálias. Não siga os rituais de luto, nem aceite comida de amigos que vierem consolar. Pela manhã, anunciei esta mensagem ao povo e à tarde a minha esposa morreu. No dia seguinte, fiz tudo isso que me havia sido ordenado. Então perguntou o povo: o que significa tudo isso? O que você quer nos dizer? E eu respondi: recebi essa mensagem do Senhor e fui instruído a transmitir ao povo de Israel. Assim diz o Deus soberano: profanarei o templo, a fonte de sua segurança e o seu orgulho, o lugar que lhe dá prazer ao coração. Seus filhos e filhas que vocês deixaram para trás serão mortos à espada. Então vocês farão como Ezequiel. Não seguirão os rituais de luto, nem se consolarão com a comida trazida pelos amigos. Olha que interessante, né? Então, a própria vida do profeta, nós vimos isso no profeta Jeremias, no profeta Isaías e agora no profeta Ezequiel. Com a sua própria vida, ele profetiza o mal sobre Jerusalém, né? Então, aqui ele tem a perda da sua esposa e ele não pode, né, vamos dizer, passar pelo seu luto. Ele tem que fazer daquele luto uma expressão profética ao povo. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, coloco diante de Ti a nossa vida, o nosso coração, tudo que somos e tudo que temos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.